cumprimento meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, deixe abaixo seu comentário. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Amados, queridos irmãos, nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical nesse segundo trimestre com o seguinte tema: dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Amados, queridos irmãos, nós vamos continuar o estudo da Escola Dominical. A parte 2 é sobre o seguinte assunto: o ministério do profeta. Então, nós vamos estudar os dons ministeriais. Amém? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro tópico, sobre o profeta do Antigo Testamento. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui do Antigo Testamento, que está na página 1001 aqui do estudo bíblico. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Que fala o profeta no Antigo Testamento. Isaías 6, 8 e 9. Vamos ler aqui. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Então, querido, nós vemos aqui o profeta Isaías, né? Nós vemos que ele foi escolhido e consagrado para profeta. Nós vemos que o Senhor escolheu a Isaías, né? E nós vemos o versículo 7 fala: e com ele tocou a minha boca e disse: eis que tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Então nós vemos que o Senhor, né, perdoou Isaías, profetizou, né, ali aqui fala: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para o outro, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, querido, nós vemos que aqui fala, foi seis serafins, né? Cada um tinha 6 asas e cobriu o seu rosto. Então, nós vemos que era um lugar santíssimo, né? Era a Arca da Aliança. Nós vemos que ali no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, né, entrava no lugar santo, né, para fazer o sacrifício pelo povo. E nós vemos que entrava uma vez por ano, né, e tinha que entrar consagrado, né. E nós vemos que o profeta Isaías, né, aqui fala que os serafins são seres angelicais superior. Então, aqui nós estamos falando sobre angelologia. O que é angelologia? É estudo sobre os anjos, né? Nós vemos que os anjos, eles são superiores aos querubins, né? E nós vemos, queridos, que nós vamos estudar hoje sobre o profeta. Então, o profeta, ele profetizou, né? Então, nós vemos aqui, continuando o que nós estávamos falando sobre os profetas. Aqui fala, ó, o lugar dos profetas na história de Hebreus. O profeta do Antigo Testamento era homem de Deus que espiritualmente achava-se muito acima dos seus contemporâneos. Nenhuma categoria em toda a literatura apresentava um quadro mais dramático do que os profetas do Antigo Testamento, sacerdotes, juízes e reis. Então, queridos, eles que eram sacerdotes ali, né, os juízes, que falam, são juízes, sacerdotes e reis,
né? Então, querido, nós vemos aqui que o conceito da palavra profeta, né? Ele é o porta-voz, ele é o embaixador, né? Que transmite a mensagem, né? Para a igreja, né? Então, nós vemos aqui que o profeta deve estar preparado, né? Para transmitir, né? Para a igreja, né? E nós vemos aqui o ministério do profeta no Antigo Testamento era assim, né? Ele era o porta-voz. Deus escolhia os seus profetas, como o profeta Isaías, profeta Moisés, né? Nós vemos aqui que aqui fala palavras hebraicas aplicadas aos profetas. Esse traduzido por vidente. Em português, indica a capacidade especial de ver em dimensão espiritual e prever eventos futuros. O título sugere que o profeta não será enganado pela aparência das coisas, mas que havia conforme real eram da perspectiva do próprio Deus. Como vidente, o profeta recebia sonhos, visões e revelações. Então, querido, aqui fala, o profeta significa vidente, né? É aquele que o Senhor fala com ele através de visões. Nós vemos o profeta Joel, né? Joel, ele profetizou, né? Nós vamos ler aqui Joel. Joel 2, verso 17. Perdão, Cris, verso 28. Que fala o seguinte: E há que dizer que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Que foi uma promessa da efusão do Espírito Santo. Nós vemos que o profeta Joel profetizou, né, que os velhos, né, terão sonhos e os jovens, né, os mais novos, né, terão visões, né? E o verso 29 fala: e também sobre os vossos servos e sobre as vossas fés, naquele dia derramarei o meu Espírito. Então foi a promessa do Espírito, né? A descida do Espírito Santo. Então, amados queridos irmãos, nós vemos aqui que a promessa do profeta, que nós vemos também ao longo da história, veteromastária, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome. Samuel foi o último dos juízes e os primeiros profetas para a nação de Israel. Elias, Eliseu. Então nós vemos que o profeta Samuel, né, nós vemos que ele ungiu primeiramente, né, Saul, né, e nós vemos que Saul, né, ele não andou conforme a ordem de Deus, né? Foi o primeiro reinado de Saul, né? O Senhor, né, enviou o profeta Samuel para ungir Saul, né? E Saul, queridos, ele foi o primeiro rei de Israel, mas nós vemos que ele não obedeceu a ordem de Deus, né? E o Senhor tirou o reinado de Saul, né? E escolheu Davi. Nós vemos que Davi, ele era pastor de ovelhas, né? Ajudava o seu pai. E nós vemos que o profeta Samuel, né? Ele foi o profeta que ungiu Davi como segundo rei de Israel, né? Nós vemos que Samuel, né? Ele também foi os profetas, o último dos juízes, né? E nós vemos, queridos, que vários profetas do Antigo Testamento, nós falamos tudo por causa do tempo. Agora nós vamos para o papel agora do profeta, o ofício. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que, desvenda oculto, anunciava juízos, emitia conselhos, advertências divinas. Então, queridos, o papel do profeta, né? Ele advertia, né? E nós vemos que Moisés é um exemplo, né? Moisés, ele advertiu o povo, né?
que o Senhor ia vir com as 10 pragas no Egito, né? Falou com o faraó, né? E nós vemos que aqui fala emitia conselhos, né? Então, queridos, o papel do ofício do profeta era esse, né? Ele aconselhava, né? A pessoa, né? Nós vemos aqui, os símbolos e visões também eram forma de Deus falar através dos profetas ao seu povo. Então, nós vemos que usava os seus próprios, né? Para os seus próprios ungidos, né? Para transmitir a mensagem, né? Aqui fala, o profeta passou para ser perseguido, mas por sua profecia confrontava diretamente a prepotência da novela de misturação do sacerdote. Então, nós vemos que os sacerdotes, né, nós vemos que tinham o papel, né, do sacerdote, do sumo sacerdote, né? O sacerdote, quando o povo trazia, né, animais, né, para ser sacrificado, né, nós vemos que o papel do sacerdote, ele sacrificava ali no altar do holocausto aquele animal, né? Ele era imolado, né? E nós vemos, queridos irmãos, que o sacerdote apresentava aquele animal, né? E ali, né, o Senhor perdoava, né, aquele pecado, aquele pecador, né? E nós vemos que isso era na lei, né? E nós vemos o sumo sacerdote, né? Ele entrava uma vez por ano, né? Era um sacrifício para a nação, né, inteira, né? Fazer aquele sacrifício para perdão dos pecados. E nós vemos, queridos, que na nova aliança, né, Jesus, ele morreu por nós, né? Nós vemos que o véu se rasgou de cima para baixo, né? Nós vemos que aquela hora ali foi o brado, né, de Cristo, né? E nós vemos que ali abriu, né, o caminho para o homem, né? O perdão também, né? A reconciliação, né? E nós vemos, amados queridos irmãos, que ali, né, a partir disso, né, hoje nós podemos entrar no lugar santo, né, adorar o Senhor, né? Então, queridos, aqui os profetas eram os reis sacerdotes, né? E nós vemos aqui que eles faziam esse trabalho, né? Nós vemos que o sacerdote também, ele fazia o trabalho no lugar santo, né? Adoração, né, ao Deus, né? Então, nós vemos aqui o primeiro ponto fala sobre o terceiro ponto fala o profetismo. De acordo com o dicionário teológico, CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século XVIII a.C., tanto em Israel, tanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais e proclamar o dia do Senhor. Então nós vemos, queridos, que todos os profetas no Antigo Testamento faziam esse trabalho, né, de combater a idolatria. Nós vemos o exemplo de Moisés. Moisés, né, ele andou com o povo de Israel, né, 40 anos ali no deserto. E nós vemos que Moisés, ele subiu até o alto do monte para falar com Deus, né, 40 dias e 40 noites, né? E o Senhor lhe mostrou para ele as tábuas da lei, né, os 10 mandamentos, né? E nós vemos, quando ele acabou ali, nós vemos que a luz se resplandeceu, que a luz maravilhosa se resplandeceu ali no profeta Moisés. Moisés desceu com aquela tábua ali, e o povo que estava embaixo, né, estava com o povo ali de Israel, né? Então nós vemos que eles estavam adorando outros deuses, o bezerro de ouro, né? E nós vemos que
Moisés veio com aquelas tábuas, né, mostrando para o povo, né, as leis que o Senhor, né, lhe mostrou para ele, né. E nós vemos, amados queridos irmãos, que o povo estava adorando aquele bezerro de ouro, né, adorando, significava outros deuses, né. E nós vemos que Moisés, ele ficou tão irado, jogou aquela tábua ali e quebrou, mas o Senhor formou novamente aquela tábua, né? E o Senhor, né, perdoou aquele povo de Israel. O Senhor amava Israel a todo momento, né? Nós vemos que o Senhor mandou até o maná do céu, né? Um milagre extraordinário, né? Para o povo se alimentar, né? E nós vemos, queridos, que... Então, nós vemos que ali, né? Moisés falou com aquele povo: quem quer me seguir, né? Seguir primeiramente a Deus e a mim, né? E nós sabemos que Deus escolheu a tribo de Levi, né? A qual trabalhou no tabernáculo junto com Moisés, né? E Arão, né? Nós vemos que Arão também acompanhava aquele povo ali, né? Estava naquela idolatria, né? E nós vemos que o Senhor, né, perdoou Arão, né? Nós vemos que Deus escolheu Arão também, né? Nós vemos que ele foi escolhido como sacerdote, né? E nós vemos, amados queridos irmãos, que o Senhor, né, ele continua usando os seus profetas, né? Será que Deus está usando atualmente os seus profetas? Nós vemos, queridos, que tem várias profecias, né? Como aquela profecia daquele pastor, né? Falando, né? Que dia 30 de março, né? Ia haver um anjo, né? O homem sentado num cavalo, né? Amarelo, né? Aquele que estivesse à meia-noite, né? Nas ruas, né? Seriam mortos, né? E nós vemos, queridos, que a Bíblia fala em Apocalipse 6 e 8. Nós vamos ler aqui. Nós vemos que Apocalipse é o livro da revelação. Nós sabemos que a Bíblia toda ela é já revelada, né? Apocalipse 6 e 8 fala o seguinte: e olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e as feras da terra. Amados, nós vemos que a Bíblia tem se cumprido, né? Tem surgido as pestes, né? Que é o Covid-19. Mas, queridos, ainda não é o fim, né? Isso vai acontecer? Vai, mas não é agora, né? E nós vemos aquele pastor falando, né? Assustando, né, a humanidade, né? Não só o Brasil, mas os 4 cantos da terra, né? Veio com a profecia de pavor, né? E nós vemos, queridos, que a profecia não se cumpriu, né? Então, queridos, através do discernimento nós podemos julgar a profecia, né? Nós vemos que mas, queridos, nós precisamos examinar, né, aquela profecia, né? Saber se é do homem, se é da carne, né? Ou se é do legítimo Deus, né? Deus usa os seus profetas, queridos. Deus não precisa falar o dia que vai acontecer, falar com o seu profeta, né? O profeta, que quando ele é inspirado pelo Espírito Santo, ele fala, né? Não fala a previsão nem nada, ele fala, né? É cheio do Espírito Santo. Então, querido, o profeta deve ser usado pelo Espírito Santo, né? É um dom ministerial, né? Então Deus, né, deu alguns, né, para profeta, outros para pastores, outros para doutores, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, né, aqueles que ensinam, né, a palavra de Deus. Então, amados queridos irmãos, nós vemos aqui a revelação que desmenda o oculto.
nós vemos aquilo que está oculto é revelado, né? Então, amados queridos irmãos, tem revelação que é de Deus, sim, né? Tem revelação que se cumpre, tem, mas tem revelação, queridos, que é só a misericórdia de Deus, né? Porque precisamos, querido, que Deus nos dá, né, sabedoria, o Espírito Santo na nossa vida, né? Então, o segundo ponto fala o seguinte: o profeta no Novo Testamento. Nós falamos no Antigo, agora nós vamos falar no Novo. A importância do termo profeta no Novo Testamento, como já em Efésios 4 e 11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja. Antiga é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista, apresentada em 1 Coríntios 12, 28. Efésios 4, 11. O profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios como aquele que acompanhava os apóstolos. A Bíblia afirma que os cidadãos do santo e a família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, queridos, nós sabemos que devemos estar fundamentados em Cristo. Nós sabemos que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? E a Bíblia diz: eu edificarei a minha igreja, né? Quem vai edificar a igreja é Jesus. Jesus é a pedra angular, né? E nós somos as pedras preciosas, né? E nós vemos, queridos, que existe a comparação de um homem construindo a sua casa, né? Aquele que é prudente na rocha, e aquele insensato construindo a sua casa na areia. A Bíblia diz que aquele que é prudente constrói a sua casa sobre a rocha, vem os ventos, vem as águas, não cai aquela casa. Mas aquele insensato que constrói a sua casa na areia, vem a chuva, vem os ventos, destrói tudo. Então, amados queridos irmãos, o nosso fundamento deve ser em Cristo, né? Nós vemos que os apóstolos, o que é apóstolo? É enviado, missionário, né? Nós estudamos na lição 6. E os profetas, aquele que transmite a mensagem, né? Tanto para edificar, consolar e exortar, né? E nós vemos, queridos, que é uma grande responsabilidade aquele que é profeta, né? Porque, queridos, Deus dá, né, aos homens o presente, né, recebido. Então, queridos, devemos fazer para a edificação da igreja, né, para a nossa vida espiritual também, né. E aqui, queridos, fala o ofício do profeta necessário. Nós vemos aqui, ó, que a palavra de Deus por vocação divina, como vista, é a demonstração, exortação, ânimo, consolação, edificação à igreja. Então, queridos, o papel do profeta é esse, né? É animar, né? É ter ânimo, nós temos consolação, né? O que é consolação, queridos? É aquela pessoa que está sentida, está triste, né? Veio com uma palavra de alegria, uma palavra de esperança, né? Consolação, né? Edificação, edificar a igreja, né? É fundamentar. Nós sabemos que nós somos a morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o profeta deve edificar não só ele, mas a igreja, né? E nós vemos, queridos, que aqui também fala exortação. A exortação, queridos, é exortar, né? É disciplinar, né? Mas, queridos, sabemos que é duro, né? Uma pessoa falar uma palavra disciplina, mas, queridos, isso é para o bem, né? Porque Cristo ama o pecador, ele não ama o pecado, né? Então, Deus usa os seus profetas para disciplinar, né? Então, queridos, tem hora que nós precisamos, né? Descer a casa do oleiro, né? E a Bíblia diz que nós vemos que Jesus, ele é oleiro, né? E nós somos o vaso, né? E o oleiro é aquele que trabalha aquele vaso, né? E nós vemos que o oleiro, primeiramente, ele trabalha, faz aquela formação daquele vaso, né? Tem aquele trabalho, né? Então, Jesus é oleiro e ele
faz, né, quebra nós, né, aquele pecado, né, e nos faz nós um vaso novo, né? Então, nós vemos aqui, queridos, que a vocação, né, chamado do profeta, né, é para exortar, né? Então, queridos, nós vemos aqui que tudo isso, queridos, é para o crescimento da obra de Deus, né? Então, nós vamos aqui para o terceiro ponto, segundo ponto, terceiro subtópico, que fala o seguinte: objetivo do dom ministerial de profeta. A função do profeta do Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos que ele menciona os 5 ministérios em Efésios 4, de 11 ao 16. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo em plena maturidade cristã, pois é como organismo vivo, a igreja do corpo de Cristo deve se desenvolver para edificação em amor. Então, queridos, nós vemos que o apóstolo Paulo também exorta a igreja, né, a andar em amor, né? Nós vemos lá em 1 Coríntios 13, né, fala que o dom da profecia é superior às das línguas, né? Nós vemos que aí o versículo fala, né, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né, tivesse todo o conhecimento, né, e não tivesse amor, nada seria. Nós vemos, queridos, que o amor também é o fruto, né, das qualidades dos 9 frutos, né, do Espírito Santo. Nós sabemos que o fruto está no singular, né? Então, queridos, o fruto é a vida espiritual. O homem deve ser espiritual interior, né, e exterior, né? O que é interior? É a alma e o espírito. O corpo é o exterior, né? Então, queridos, deve ser santificado completamente. Amém? Então, o profeta, queridos, deve ser santificado, deve ser separado do mundo, deve estar em comunhão com Cristo. Aleluias. O terceiro ponto fala o seguinte: discernindo o verdadeiro profeta e o falso. Simplicidade e arrogância. 2 características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja juízo, o coração do profeta transborda de amor, e a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo, o Deus de amor, lembrando-nos Jeremias. Amado, queridos irmãos, aqui fala sobre duas coisas, né? Discernindo a simplicidade, que é o verdadeiro profeta, e a arrogância é o falso profeta. Nós vemos que a simplicidade é aquele que é simples, né? Jesus, ele foi simples, Jesus foi humilde, ele veio para servir, né? Ele veio como servo. Nós vemos que ele, todo momento, né? Nós vemos que Jesus tinha poder, mas ele precisava, né, de Deus primeiramente. Nós sabemos que Deus, Jesus é o mesmo, né? Nós damos Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vemos que Jesus, ele foi simples, ele amou a humanidade, né? Deu seu filho, né, para amar a humanidade, né, e salvar. E nós vemos, queridos, vamos ler aqui a simplicidade de Jeremias, Jeremias 38. Jeremias 38, 14 ao 27. Fala o seguinte: então enviou o rei Zedequias e fez vir a sua promessa Jeremias, o profeta, a terceira entrada, que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: pergunta-me-te uma coisa, não me encubras nada. E disse-lhe a Jeremias: a Ezequias: se eu te declarar com certeza, não me matarás? E aconselho que te ouvir-me-ás? Então jurou o rei Zedequias que a Jeremias, em segredo, diz: vive o Senhor que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuravam sua morte. Então Jeremias
disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, se prontamente saís aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e essa cidade não será queimada, e viverás tu e tua casa. Então, que nós vemos aqui que foi a simplicidade de Jeremias. Jeremias foi lançado no calabouço, né? Nós vemos que ele falou para o rei Zedequias, né? Que ele tinha que se entregar para Deus, consertar a sua vida, né? E nós vemos, queridos, que Deus, né, usa os seus simples profetas, né? Então, queridos, nós vemos que Deus, ele agrada do humilde, né? E abate o soberbo, né? Nós vemos que Deus agrada dos humildes, né? E nós vemos aqui que nós devemos ser, para nós como servos, né? Nós somos servos, nós não temos superioridade de nada, né? Nós não podemos ser superior nem com as pessoas, porque nós somos todos iguais diante de Deus, né? Nós somos servos do Senhor, nós devemos servir como Jesus, né? Exemplo, né, de Jesus também, né? Aqui fala: já o falso profeta só pensa em si, em seus ataques e benefícios. Então, queridos, o falso profeta, né, é aquele que só pensa em si, pensa em se enriquecer. Nós vemos, tem vários profetas, falsos profetas, né? Nós vemos aqueles, né, que vai correr atrás de prosperidade, né? Você vem aqui à igreja, né? E você dá R$1.000 para a igreja e você será curado. Amados queridos, a bênção do Senhor, ela é de graça, né? Não pagamos a bênção do Senhor, o Senhor nos dá de graça, né? Então, que não devemos correr atrás de profeta, né? Aquele profeta, sim, irmãos, quando Deus usa, né, é pelo Espírito Santo. Nós vemos os falsos profetas são aqueles da carne, são os mentirosos, né? Nós vemos esse profeta, né, que falou, né, que o cavaleiro amarelo ia matar as pessoas, né? É um falso profeta, né? Então, queridos, e nós vemos também que alguns profetas também usados ali na internet, né, ali só para ganhar visualizações, né? E falou que ia ficar 3 dias, né, em escuridão, né, em plena escuridão, né? E não aconteceu isso, né, 8 de maio. Então, esse é um falso profeta e mentiroso, né? Aqui a Bíblia mesmo fala, o profeta é mentiroso, né? Então, amados queridos irmãos, devemos ter cuidado, né, com esses falsos profetas. A Bíblia diz que surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, até os próprios escolhidos. Então, amados, devemos tomar cuidado, né? Vigiarmos, né? E oramos, né, em todo momento. Aqui fala: pelo fruto os conhecereis, né? Pelo fruto, amados queridos irmãos, que conhece a árvore. Nós vemos que Jesus, ele é a videira e nós somos as varas, né? Então, aquele que der bom fruto, né, o Senhor, né, agrada, né? Nós sabemos que os maus frutos são os falsos profetas, né? Aquele que distorce a palavra de Deus, né? Enganam, né, as pessoas, né? Então, queridos, não devemos correr através desses falsos profetas que, né, que só quer se ganhar, né, o seu dinheiro, né? A Bíblia diz que valor tem, né, ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, né? Então, amados, devemos se refletir, pensarmos, né? Porque Jesus, queridos, ele está voltando, né? Esses acontecimentos têm acontecido na humanidade, né? É um alerta, né? Nós vemos que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós vemos que vai haver 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação. E a igreja será arrebatada, Cristo virá buscar a sua igreja. Mas aquele que ficar será triste, né? E nós vemos que será 3 anos e meio de alegria. A economia vai ser melhor, vai ter tudo de bom, né? E nós vemos que vai haver um único líder mundial, que é o anticristo, né? E nós vemos que a moeda vai ser única, né?
e nós vemos que aquelas pessoas vai ter tudo de bom, mas só os 3 anos e meio, né? Depois dos 3 anos e meio será de perseguição, né? Terá o único líder também evangélico, né? Terá a igreja evangélica, mas será uma igreja falsa, né? E nós vemos que a Bíblia também será retirada, o Espírito Santo também, né? Então, queridos, vamos tomar cuidado, vamos, né, estar em alerta, vigiando em todo momento, né? Então, amado querido, sejamos prudentes, né? Nós vemos que a Bíblia diz sobre a parábola das 5 prudentes e 5 loucas. 5 prudentes levaram azeite consigo, e as 5 loucas, né, ou 5 nécias, né, não levaram azeite consigo. Nós vemos que a prudência, elas eram as sábias, né? Elas prepararam tudo antes, comporam tudo, né? E se preparou para se encontrar com o noivo. E as 5 loucas não se encontraram com o noivo, né? Elas bateu na porta e disse: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Em verdade vos digo, não vos conheço. Amado, queridos irmãos, podemos fazer tudo isso aqui, mas se a arrogância entrar em nosso coração, será a mesma coisa. Jesus vai falar no último dia conosco. A Bíblia diz que todos nós vamos estar no tribunal de Cristo, tanto os ímpios como os justos, né? E o Senhor vai falar, aquele que está arrogante, aquele que é o falso profeta, né? Em verdade vos digo que não vos conheço. Então, amado, vamos tomar cuidado, sejamos espirituais, né? Tanto, né, a nossa alma, né, o nosso espírito e o nosso corpo sejam, né, plenamente conservados. Aleluias. Amados, vamos agora para encerrarmos a lição, amém? Que fala o seguinte: acabamos de estudar o exercício do ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. Vimos que tal ministério, juntamente com os apóstolos, era um dos pilares na liderança da igreja do primeiro século. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter permitido a permanência, sabemos que ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. Então, que nós vemos que os apóstolos e os profetas era o pilar fundamental da igreja, né? Os apóstolos eram aqueles que eram enviados, né? E nós vemos que Saulo, ele perseguia os cristãos, né? Ali, né? Na cidade, né, de Damasco. Nós vemos que Jesus encontrou com Saulo, né? Por que tu me persegues, né? Aquele que você persegue não é a igreja, mas é a mim, Jesus, né? E Jesus falou com ele ali, né? Encontrou com ele ali, ele caiu, né? E ali ele ficou cego 3 dias, né? E o profeta Ananias, aleluias, inspirado pelo Espírito Santo, foi até a casa de Saulo, né? E Saulo, ele se arrependeu, aceitou a Jesus, aleluias. Nós vemos que ele ficou 3 dias cego. E naquele momento que Saulo pôs a mão sobre Saulo, na mesma hora ele abriu seus olhos e tornou-se a ver. E 3 dias também ele foi cheio do Espírito Santo. Ele tornou apóstolo Paulo, né? O Senhor chamou ele. Nós vemos que ele fez viagens missionárias, né? Ele começou a sua primeira viagem na cidade de Antioquia, né? Ele pregou em Éfeso, em Tarso, né? Em várias cidades. Então, queridos, ele foi um grande missionário, né? Um grande profeta, né? E um grande... Perdão, profeta não, é apóstolo, né? Ele foi um grande apóstolo, né? E nós vemos, queridos, que o apóstolo Paulo, ele advertiu a igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto estava, né, andando de qualquer maneira, né? Aquela desunião, era uma igreja carnal, tinha todos os dons, mas o apóstolo Paulo chegou até a igreja, chegou até a cidade de Corinto, né? E ali ele exortou aquela igreja, né? Que acerca dos dons espirituais, irmãos, que não quero que sejais ignorantes, né? Que andais, né, conforme a vontade do Espírito Santo. Amém, amados, queridos irmãos? Então, só fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Quais são os 5 ministérios mencionados em Efésios 4 e 11? São 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Amém? Então, se você gostou, deixa aí seu joinha, compartilha aí para o pessoal da igreja que você conhece, dos grupos do WhatsApp.
Os irmãos do Facebook, tem uns grupos também. Compartilha, amado, aqueles irmãos, a palavra de Deus. Amém? E estarei orando no final. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, para mais aprender mais uma vez a tua palavra, Senhor. A escola bíblica dominical para nosso aprendizado, Pai. Senhor amado, nos abençoa. Te agradecemos por tudo, Pai, por essa maravilhosa palavra, Senhor, aleluias. Louvado e exaltado seja o teu nome. Jesus, abençoa cada um que está assistindo este vídeo, Pai, que possa sentir a tua presença, o teu Espírito Santo, meu Pai. Oh, maravilha, Senhor, faço isso para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus, em nome do Senhor, Jesus, que nos ajude também, Senhor, esses dias que nós estamos passando por momentos, Senhor, difíceis, momentos, Pai, só o Senhor, Pai, para nos ajudar. Sabemos que estamos, Pai, nos momentos, Pai, aleluia, da tua vinda, que nós possamos estar preparados, Pai, para o Senhor encontrar contigo nos ares, Pai. Meu Deus, meu Pai, o Senhor também pode curar essa nação, o Senhor tem poder, Pai, porque a promessa, Senhor, nós vemos que o Senhor prometeu para Abraão e a sua família, Pai, abençoar. Abençoa também a nossa nação, todos os 4 cantos da terra, Senhor, cessa essa pandemia, meu Deus. Senhor, mas o Senhor, Pai, permitiu esse vírus acontecer na humanidade, para que o povo, Pai, possa se arrepender dos seus pecados, Pai, e também para o nosso aprendizado espiritual, meu Deus, como Jó foi provado, Senhor, mas ele venceu, ele aprendeu, Senhor, contigo, Pai, e ele foi vitorioso, Senhor, deu tudo de volta para ele. Pai, dá de volta também para nossas vidas espirituais, que nós possamos estar firmes na tua presença, meu Deus. Amém.